Desde o início da humanidade, a profecia do Apocalipse desperta medo e curiosidade. Um livro repleto de imagens vívidas, de promessas divinas e de uma batalha cataclísmica entre o bem e o mal. Mas poucas partes da Bíblia são tão enigmáticas e perturbadoras quanto a visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Esses cavaleiros representam forças devastadoras que impactam o mundo e sinalizam o fim dos tempos. Mas quem são esses cavaleiros? O que cada um deles representa? E o mais assustador, será que eles já estão cavalgando entre nós? Junte-se a mim, enquanto desvendamos os mistérios dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro surge no horizonte, montado em um cavalo branco, a imagem da pureza, da divindade. Ele avança com uma aura de serenidade, como se fosse um salvador em tempos de desespero. Em suas mãos, não uma espada, mas um arco, pronto para disparar. No entanto, algo está faltando. Não há flechas, apenas a promessa de um ataque que nunca virá. E sobre sua cabeça, uma coroa, a promessa de poder, de domínio. Mas será que esse poder é real ou apenas uma ilusão? Muitos acreditam que ele representa a segunda vinda de Cristo, um farol de esperança em um mundo mergulhado em trevas. Mas observem com atenção, nem tudo é o que parece. O arco em suas mãos está sem flechas, um símbolo de poder vazio, de promessas não cumpridas. A coroa? Uma imitação barata do verdadeiro poder, um engano que brilha, mas não tem substância. Este cavaleiro é o arauto do engano. Ele se apresenta como um salvador, mas suas intenções são sombrias. Ele não conquista com violência, mas com a sedução das palavras, com a promessa de uma falsa paz. Suas palavras são doces, mas carregam veneno. Olhem ao redor. O mundo se curva diante de ideologias vazias, de líderes que prometem o paraíso, mas entregam apenas cinzas. A história está repleta de tais figuras. As massas, cegas pela retórica, marcham em direção a um futuro incerto. Elas seguem promessas vazias, sem questionar a verdade por trás das palavras. Quantas vezes a história se repetiu? Quantas civilizações caíram por seguir falsos profetas? Quantas vezes a humanidade se deixou levar por falsos profetas? A história é um ciclo de enganos e desilusões. Este cavaleiro já está entre nós. Ele se esconde nas sombras, esperando o momento certo para agir. A pergunta não é se ele já está aqui, mas até onde o deixaremos chegar? O futuro está em nossas mãos. Devemos estar vigilantes e questionar as intenções daqueles que prometem demais. E surge então, do coração da tempestade, o segundo cavaleiro. Ele emerge como uma sombra, uma figura imponente que traz consigo a promessa de destruição. Montado em um corcel da cor do sangue, seus olhos brilham com o fogo da discórdia. Este cavalo não é apenas um meio de transporte, mas um símbolo do caos que ele espalha. Em sua mão, uma espada reluzente, símbolo da fúria e da violência que ele está destinado a libertar. Cada golpe de sua lâmina é um grito de guerra, um chamado à destruição. Este é o cavaleiro da guerra, o arauto da discórdia. Ele cavalga sem piedade, espalhando medo e desespero por onde passa. Sua chegada é anunciada pelo rufar dos tambores da guerra, pelo clamor dos homens em combate, pelo lamento agonizante dos inocentes. O som da guerra é sua sinfonia, uma melodia de destruição. Ele se alimenta do ódio, da intolerância,
da sede insaciável pelo poder que reside no coração da humanidade. Cada ato de violência é um banquete para ele, e onde quer que ele passe, a paz foge aterrorizada, deixando para trás apenas um rastro de sangue e cinzas. As cicatrizes de sua passagem são profundas e duradouras. Olhem para o mundo ao nosso redor. Guerras civis destroem nações, conflitos étnicos inflamam antigas rivalidades. A presença do cavaleiro é sentida em cada canto do globo. A guerra não se limita ao campo de batalha. Ela invade nossas vidas, nossas mentes, através das imagens que vemos todos os dias. Ela se infiltra em nossas casas através das telas de televisão, mostrando imagens de horror e destruição. Cada cena é um lembrete da presença constante da guerra. Este cavaleiro já está entre nós, semeando a discórdia, alimentando a chama da violência. Ele incita a violência, transforma irmãos em inimigos. A pergunta não é se ele já está aqui, mas por quanto tempo toleraremos sua presença? Até quando permitiremos que ele destrua o que temos de mais precioso? E do coração da fome surge o terceiro cavaleiro. Montado em um corcel negro como a noite, ele personifica a escassez, a miséria, a luta desesperada pela sobrevivência. Em suas mãos, uma balança, símbolo implacável da lei da oferta e da demanda. Ele é o arauto da fome, o portador da escassez. Sua chegada é anunciada pelo choro silencioso das crianças famintas, pelo estômago vazio que rói as entranhas. Ele se alimenta da desigualdade, da ganância, da indiferença daqueles que possuem em abundância. Olhem para o mundo ao nosso redor. Milhões sofrem com a fome crônica, enquanto os celeiros transbordam de grãos. A especulação financeira transforma alimentos em ativos negociáveis, condenando milhões à insegurança alimentar. Este cavaleiro já está entre nós, espalhando a fome, a miséria, o desespero. A pergunta não é se ele já está aqui, mas até quando fecharemos os olhos para esta tragédia? E por fim, surge o último cavaleiro, envolto em um manto de sombras e desespero. Montado em um cavalo pálido como a morte, ele personifica o fim de todas as coisas. Seu nome é Morte, e o inferno o segue de perto, faminto por almas. Ele não precisa de armas, pois sua mera presença é suficiente para espalhar o terror. Olhem ao nosso redor. Doenças incuráveis se espalham como rastilho de pólvora, ceifando vidas indiscriminadamente. A natureza se rebela contra a humanidade, com desastres naturais cada vez mais frequentes e devastadores. A morte nos espreita em cada esquina, um lembrete constante da fragilidade da vida. O cavaleiro pálido já está entre nós, espalhando a morte, a dor, o desespero. A pergunta não é se ele já está aqui, mas estamos preparados para enfrentá-lo? Muitos estudiosos acreditam que os 4 cavaleiros não chegam de uma só vez, mas sim em estágios, preparando o caminho para a grande tribulação descrita em Apocalipse. Eles veem isso como uma sequência de eventos que se desenrolam ao longo do tempo, cada um trazendo um novo nível de caos e destruição. Eles acreditam que cada cavaleiro prepara o terreno para o próximo, como uma sinfonia macabra que culmina no fim do mundo como o conhecemos. A chegada de cada cavaleiro é um prelúdio para o próximo, cada um trazendo uma nova onda de calamidades. Outros afirmam que esses cavaleiros não são entidades literais, mas sim representações de ciclos que já ocorreram ao longo da história. Eles veem os cavaleiros como símbolos das crises recorrentes que a humanidade enfrenta. Guerras, fomes, pestes,
e morte sempre fizeram parte da história da humanidade. Desde os tempos antigos até os dias atuais, esses elementos têm sido constantes em nossa existência. A diferença é que, agora, esses ciclos parecem estar se intensificando, convergindo para um clímax final. As catástrofes naturais e os conflitos humanos estão se tornando mais frequentes e devastadores. Mas, independente da interpretação, uma coisa é certa: os sinais estão cada vez mais visíveis. As evidências de que algo grande está por vir estão ao nosso redor, em todos os lugares que olhamos. O engano, as guerras, a fome e a morte não são mais previsões distantes. São realidades que estamos vivendo. Estamos testemunhando esses eventos em tempo real, em nossas próprias vidas. E agora eu te pergunto: os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão entre nós? Será que estamos vivendo os últimos dias profetizados? O mundo está realmente caminhando para o fim? As mudanças climáticas e os desastres naturais são apenas o começo de algo muito maior? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Espalhe a palavra e ajude outros a entenderem a gravidade da situação. Porque entender o que está acontecendo pode ser a diferença entre estar preparado ou ser pego de surpresa. Esteja atento, esteja preparado e ajude a preparar aqueles ao seu redor. Desde os primórdios dos tempos, a humanidade contempla as estrelas. Nos perguntamos sobre a imensidão do cosmos. Refletimos sobre os mistérios da criação. Será que estamos sozinhos neste universo? Ou existe algo mais, algo além da nossa compreensão? As escrituras antigas falam de um reino espiritual. Um reino onde anjos e demônios se enfrentam em uma batalha atemporal entre o bem e o mal. Muitos acreditam que esses seres celestiais continuam a influenciar nosso mundo. Eles veem a mão deles em eventos milagrosos e ocorrências inexplicáveis. Mas qual é a verdade? Quem são esses anjos? E quais são seus papéis na grande tapeçaria da existência? Ao longo da história, místicos e profetas descreveram encontros com esses mensageiros divinos. Eles são frequentemente retratados como seres de luz, possuindo poderes extraordinários e lealdade inabalável ao Criador. Mas entre essas hostes celestiais, alguns poucos se destacam por seus papéis cruciais na história humana. Estes são os arcanjos, poderosos príncipes do céu, encarregados de missões de grande importância. Seus nomes ecoam através dos tempos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e outros. Cada arcanjo domina aspectos específicos da hierarquia celestial. Eles servem como intermediários entre Deus e a humanidade, cumprindo ordens divinas e guiando os fiéis em direção à retidão. Anjos estão por toda parte em nossos textos sagrados. Eles aparecem como mensageiros, protetores e guias. Sua presença é um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Mas o que distingue um arcanjo de um anjo comum? A própria palavra arcanjo oferece uma pista. Ela vem das palavras gregas arche, que significa chefe ou governante, e ângelos, que significa mensageiro. Portanto, os arcanjos são a mais alta ordem de anjos, encarregados de maior autoridade e responsabilidade. Eles são os guerreiros de elite, os embaixadores divinos, os curadores e protetores da humanidade. Suas histórias cativaram a imaginação de artistas, poetas e teólogos por séculos. Eles inspiram admiração e espanto, lembrando-nos das forças invisíveis em ação em nossas vidas. Enquanto todos os anjos servem à vontade divina, os arcanjos são únicos em seu envolvimento direto nos assuntos humanos. Eles moldam a história,
entregam profecias e oferecem conforto e orientação aos necessitados. Mas suas histórias são mais do que apenas lendas antigas. Elas oferecem lições atemporais sobre fé, coragem e a batalha eterna entre o bem e o mal. Ao compreender seus papéis e missões, podemos obter uma apreciação mais profunda das forças espirituais que atuam em nossas próprias vidas. Podemos até encontrar a força para confrontar nossos próprios demônios internos e lutar por um caminho mais justo. Miguel é indiscutivelmente o arcanjo mais conhecido. Seu nome significa "quem é como Deus", um testemunho de sua lealdade e poder inabaláveis. Na arte e na literatura, Miguel é frequentemente retratado como um guerreiro, vestido com uma armadura brilhante, empunhando uma espada flamejante. Ele é o defensor da fé, o protetor do povo de Deus, o inimigo eterno do mal em todas as suas formas. Seu feito mais famoso é relatado no livro do Apocalipse, onde ele lidera os exércitos de Deus contra Satanás e suas legiões de anjos caídos. Esta batalha cósmica, conhecida como a Guerra no Céu, estabelece Miguel como o campeão supremo da justiça, um farol de esperança diante da escuridão avassaladora. Mas o papel de Miguel não se limita à guerra celestial. Ele também é visto como o protetor da humanidade, um anjo da guarda que nos vigia em momentos de necessidade. Muitas culturas têm lendas e contos populares sobre Miguel intervindo em assuntos humanos, resgatando os inocentes do perigo e fazendo justiça divina sobre os ímpios. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, o bem sempre triunfará sobre o mal. Ele incorpora as virtudes da coragem, força e fé inabalável diante da adversidade. O legado de Miguel serve como um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Podemos sempre recorrer à sua força e proteção ao enfrentar nossas próprias batalhas, tanto internas quanto externas. Gabriel, cujo nome significa "Deus é minha força", é o arauto divino, o mensageiro de Deus. Ele é encarregado de entregar anúncios importantes e profecias à humanidade. As aparições mais famosas de Gabriel ocorrem na Bíblia, onde ele anuncia o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, Gabriel aparece para Maria, uma jovem de Nazaré, com a notícia surpreendente de que ela dará à luz o Filho de Deus. Este momento crucial na história da humanidade depende da mensagem de Gabriel. Ele personifica a vontade divina, agindo como um canal entre o céu e a terra. Mas o papel de Gabriel se estende além desses anúncios importantes. Ele também está associado à revelação, sabedoria e orientação divina. Na tradição islâmica, acredita-se que Gabriel ditou o Alcorão ao profeta Maomé. Isso destaca a importância universal de Gabriel como mensageiro da verdade e do conhecimento divino. A história de Gabriel nos lembra que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Deus se comunica conosco de várias maneiras, através de sonhos, intuição e até mesmo através de outras pessoas. Ao permanecermos abertos a esses sinais e mensagens, podemos receber a orientação e o apoio de que precisamos para navegar pelos desafios da vida. O legado de Gabriel nos encoraja a ouvir atentamente nossa voz interior e confiar no plano divino, mesmo quando ele parece obscuro. Imagine um mundo à beira do colapso. A violência corrói a sociedade. A imoralidade se torna a norma. A descrença e a arrogância prevalecem. Esta não é uma manchete de jornal de hoje. Este é o cenário sombrio dos dias de Noé. A Bíblia descreve um mundo tão consumido pela maldade que Deus se arrependeu de sua criação. O pecado manchou a beleza da terra e a humanidade se afogou em sua própria depravação. Apenas Noé, um homem justo aos olhos de Deus, encontrou graça em meio ao caos.
A história de Noé é mais do que um conto bíblico. É um aviso arrepiante. Um lembrete de que a justiça de Deus pode se transformar em julgamento e que a paciência divina tem limites. É uma história que ecoa através dos tempos, soando um alarme para cada geração. A pergunta é: estamos ouvindo? Estamos repetindo os erros do passado, caminhando cegamente para a beira do abismo? Séculos após o dilúvio, Jesus Cristo caminhou na terra. Ele falou com autoridade e sabedoria, revelando a verdade de Deus e o caminho para a salvação. Em Mateus 24, 37 a 39, Jesus faz uma comparação assustadora. Ele diz: "Pois assim como foram os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Estas palavras devem nos fazer parar e pensar. Jesus, o próprio Filho de Deus, compara a época que antecede sua segunda vinda aos dias de Noé. Ele adverte que a complacência, a distração e a rejeição da verdade espiritual caracterizarão os últimos dias. A vida continuará como o normal, mas um julgamento repentino e devastador aguarda aqueles que ignoram os sinais. Olhe ao seu redor. O mundo está cheio de guerras e rumores de guerras. A violência se espalha como um vírus. A imoralidade e a corrupção corroem o tecido da sociedade. A ganância e o egoísmo reinam supremos. As pessoas estão mais preocupadas com seus próprios desejos do que com Deus. Soa familiar? Assim como nos dias de Noé, vemos hoje a rejeição generalizada da verdade de Deus. O secularismo e o materialismo se tornaram os novos deuses. O relativismo moral obscurece a linha entre o certo e o errado. A mensagem do Evangelho é zombada e rejeitada. Estamos caminhando cegamente para a beira do abismo, assim como a geração de Noé. A história está se repetindo diante de nossos olhos. Mas há esperança. Assim como Deus forneceu uma arca física para Noé e sua família, Ele oferece uma arca espiritual para nós hoje, Jesus Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus oferece perdão, salvação e um relacionamento eterno com Deus. Ele é a nossa única proteção contra a tempestade que se aproxima. Você está pronto para a volta de Cristo? Você encontrou refúgio na arca de sua graça? A escolha é sua. A porta ainda está aberta, mas o tempo está se esgotando. Não ignore os sinais. Não deixe que a distração e a complacência o levem à ruína. Arrependam-se de seus pecados, voltem-se para Deus e encontrem a salvação em Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem urgente com outros. Ajude-os a encontrar o caminho para a arca antes que seja tarde demais. O profeta Ezequiel viveu durante um período sombrio da história de Israel. Os israelitas estavam exilados na Babilônia. Eles tinham perdido suas casas, seu templo, se sentiam sem esperança. Foi durante esse tempo que Deus deu a Ezequiel uma visão poderosa. Uma visão de um vale de ossos secos. Essa visão não era apenas para os israelitas no exílio. É uma mensagem para nós hoje. Nós enfrentamos nossas próprias lutas e momentos de desespero. Podemos nos sentir como aqueles ossos secos, sem vida e sem esperança. Mas Deus tem uma mensagem para nós. Ele é o Deus da restauração. Ele pode dar vida até mesmo aos ossos mais secos. Ezequiel estava neste vale. Ele viu ossos por toda parte, espalhados pelo chão, secos e quebradiços. Os ossos pareciam representar o desespero dos israelitas. Eles sentiam que estavam além de qualquer reparo, que sua situação era impossível. Deus fez uma pergunta a Ezequiel: será que estes ossos podem viver? A resposta de Ezequiel foi honesta.
Senhor Deus, Tu o sabes. Nós também podemos nos fazer essa mesma pergunta quando enfrentamos dificuldades. Será que podemos encontrar esperança em meio ao desespero? A resposta de Deus é sempre sim. Deus disse a Ezequiel para profetizar aos ossos. Ele queria que Ezequiel falasse vida para aquela situação. Conforme Ezequiel profetizava, algo incrível aconteceu. Houve um barulho de chocalho. Os ossos começaram a se juntar. Tendões e carne apareceram. Pele cobriu seus corpos. Finalmente Deus soprou neles o fôlego da vida. Eles viveram e se puseram em pé. Eram um exército enorme. Este milagre mostrou o poder de Deus. Ele podia pegar algo morto e trazê-lo de volta à vida. Isso também é verdade para nós. Deus pode soprar vida em nossas almas secas e cansadas, tipo quando a gente faz aquele gol no finalzinho do jogo e vira o placar. A visão dos ossos secos é um lembrete. Deus pode trazer restauração. Ele pode trazer esperança. Mas nós temos um papel a desempenhar. Precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Precisamos estar dispostos a declarar a sua palavra em nossas vidas e nas vidas dos outros. Precisamos compartilhar sua mensagem de esperança. Todos nós enfrentamos desafios na vida. Podemos nos sentir perdidos, sozinhos e sem propósito. Mas lembre-se dos ossos secos. Lembre-se do poder de Deus para restaurar e reviver. Sejamos mensageiros de esperança num mundo que precisa desesperadamente dela. Tipo quando a gente ajuda um amigo que está na bad. Vamos compartilhar o amor e a graça de Deus com todos que encontramos. Desde o início da humanidade, a profecia do Apocalipse desperta medo e curiosidade. Um livro repleto de imagens vívidas, de promessas divinas e de uma batalha cataclísmica entre o bem e o mal. Mas poucas partes da Bíblia são tão enigmáticas e perturbadoras quanto a visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Esses cavaleiros representam forças devastadoras que impactam o mundo e sinalizam o fim dos tempos. Mas quem são esses cavaleiros? O que cada um deles representa? E o mais assustador, será que eles já estão cavalgando entre nós? Junte-se a mim, enquanto desvendamos os mistérios dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro surge no horizonte, montado em um cavalo branco, a imagem da pureza, da divindade. Ele avança com uma aura de serenidade, como se fosse um salvador em tempos de desespero. Em suas mãos, não uma espada, mas um arco, pronto para disparar. No entanto, algo está faltando. Não há flechas, apenas a promessa de um ataque que nunca virá. E sobre sua cabeça, uma coroa, a promessa de poder, de domínio. Mas será que esse poder é real ou apenas uma ilusão? Muitos acreditam que ele representa a segunda vinda de Cristo, um farol de esperança em um mundo mergulhado em trevas. Mas observem com atenção, nem tudo é o que parece. O arco em suas mãos está sem flechas, um símbolo de poder vazio, de promessas não cumpridas. A coroa? Uma imitação barata do verdadeiro poder, um engano que brilha, mas não tem substância. Este cavaleiro é o arauto do engano. Ele se apresenta como um salvador, mas suas intenções são sombrias. Ele não conquista com violência, mas com a sedução das palavras, com a promessa de uma falsa paz. Suas palavras são doces, mas carregam veneno. Olhem ao redor. O mundo se curva diante de ideologias vazias, de líderes que prometem o paraíso, mas entregam apenas cinzas. A história está repleta de tais figuras. As massas, cegas pela retórica, marcham em direção a um futuro incerto. Elas seguem promessas vazias, sem questionar a verdade por trás das palavras.
Quantas vezes a história se repetiu? Quantas civilizações caíram por seguir falsos profetas? Quantas vezes a humanidade se deixou levar por falsos profetas? A história é um ciclo de enganos e desilusões. Este cavaleiro já está entre nós. Ele se esconde nas sombras, esperando o momento certo para agir. A pergunta não é se ele já está aqui, mas até onde o deixaremos chegar? O futuro está em nossas mãos. Devemos estar vigilantes e questionar as intenções daqueles que prometem demais. E surge então, do coração da tempestade, o segundo cavaleiro. Ele emerge como uma sombra, uma figura imponente que traz consigo a promessa de destruição. Montado em um corcel da cor do sangue, seus olhos brilham com o fogo da discórdia. Este cavalo não é apenas um meio de transporte, mas um símbolo do caos que ele espalha. Em sua mão, uma espada reluzente, símbolo da fúria e da violência que ele está destinado a libertar. Cada golpe de sua lâmina é um grito de guerra, um chamado à destruição. Este é o cavaleiro da guerra, o arauto da discórdia. Ele cavalga sem piedade, espalhando medo e desespero por onde passa. Sua chegada é anunciada pelo rufar dos tambores da guerra, pelo clamor dos homens em combate, pelo lamento agonizante dos inocentes. O som da guerra é sua sinfonia, uma melodia de destruição. Ele se alimenta do ódio, da intolerância, da sede insaciável pelo poder que reside no coração da humanidade. Cada ato de violência é um banquete para ele, e onde quer que ele passe, a paz foge aterrorizada, deixando para trás apenas um rastro de sangue e cinzas. As cicatrizes de sua passagem são profundas e duradouras. Olhem para o mundo ao nosso redor. Guerras civis destroem nações, conflitos étnicos inflamam antigas rivalidades. A presença do cavaleiro é sentida em cada canto do globo. A guerra não se limita ao campo de batalha. Ela invade nossas vidas, nossas mentes, através das imagens que vemos todos os dias. Ela se infiltra em nossas casas através das telas de televisão, mostrando imagens de horror e destruição. Cada cena é um lembrete da presença constante da guerra. Este cavaleiro já está entre nós, semeando a discórdia, alimentando a chama da violência. Ele incita a violência, transforma irmãos em inimigos. A pergunta não é se ele já está aqui, mas por quanto tempo toleraremos sua presença? Até quando permitiremos que ele destrua o que temos de mais precioso? E do coração da fome surge o terceiro cavaleiro. Montado em um corcel negro como a noite, ele personifica a escassez, a miséria, a luta desesperada pela sobrevivência. Em suas mãos, uma balança, símbolo implacável da lei da oferta e da demanda. Ele é o arauto da fome, o portador da escassez. Sua chegada é anunciada pelo choro silencioso das crianças famintas, pelo estômago vazio que rói as entranhas. Ele se alimenta da desigualdade, da ganância, da indiferença daqueles que possuem em abundância. Olhem para o mundo ao nosso redor. Milhões sofrem com a fome crônica, enquanto os celeiros transbordam de grãos. A especulação financeira transforma alimentos em ativos negociáveis, condenando milhões à insegurança alimentar. Este cavaleiro já está entre nós, espalhando a fome, a miséria, o desespero. A pergunta não é se ele já está aqui, mas até quando fecharemos os olhos para esta tragédia? E por fim, surge o último cavaleiro, envolto em um manto de sombras e desespero. Montado em um cavalo pálido como a morte,
Ele personifica o fim de todas as coisas. Seu nome é Morte, e o inferno o segue de perto, faminto por almas. Ele não precisa de armas, pois sua mera presença é suficiente para espalhar o terror. Olhem ao nosso redor. Doenças incuráveis se espalham como rastilho de pólvora, ceifando vidas indiscriminadamente. A natureza se rebela contra a humanidade, com desastres naturais cada vez mais frequentes e devastadores. A morte nos espreita em cada esquina, um lembrete constante da fragilidade da vida. O cavaleiro pálido já está entre nós, espalhando a morte, a dor, o desespero. A pergunta não é se ele já está aqui, mas estamos preparados para enfrentá-lo? Muitos estudiosos acreditam que os 4 cavaleiros não chegam de uma só vez, mas sim em estágios, preparando o caminho para a grande tribulação descrita em Apocalipse. Eles veem isso como uma sequência de eventos que se desenrolam ao longo do tempo, cada um trazendo um novo nível de caos e destruição. Eles acreditam que cada cavaleiro prepara o terreno para o próximo, como uma sinfonia macabra que culmina no fim do mundo como o conhecemos. A chegada de cada cavaleiro é um prelúdio para o próximo, cada um trazendo uma nova onda de calamidades. Outros afirmam que esses cavaleiros não são entidades literais, mas sim representações de ciclos que já ocorreram ao longo da história. Eles veem os cavaleiros como símbolos das crises recorrentes que a humanidade enfrenta. Guerras, fomes, pestes e mortes sempre fizeram parte da história da humanidade. Desde os tempos antigos até os dias atuais, esses elementos têm sido constantes em nossa existência. A diferença é que, agora, esses ciclos parecem estar se intensificando, convergindo para um clímax final. As catástrofes naturais e os conflitos humanos estão se tornando mais frequentes e devastadores. Mas, independente da interpretação, uma coisa é certa: os sinais estão cada vez mais visíveis. As evidências de que algo grande está por vir estão ao nosso redor, em todos os lugares que olhamos. O engano, as guerras, a fome e a morte não são mais previsões distantes. São realidades que estamos vivendo. Estamos testemunhando esses eventos em tempo real, em nossas próprias vidas. E agora eu te pergunto: os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão entre nós? Será que estamos vivendo os últimos dias profetizados? O mundo está realmente caminhando para o fim? As mudanças climáticas e os desastres naturais são apenas o começo de algo muito maior? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Espalhe a palavra e ajude outros a entenderem a gravidade da situação. Porque entender o que está acontecendo pode ser a diferença entre estar preparado ou ser pego de surpresa. Esteja atento, esteja preparado e ajude a preparar aqueles ao seu redor. Desde os primórdios dos tempos, a humanidade contempla as estrelas. Nos perguntamos sobre a imensidão do cosmos. Refletimos sobre os mistérios da criação. Será que estamos sozinhos neste universo? Ou existe algo mais, algo além da nossa compreensão? As escrituras antigas falam de um reino espiritual. Um reino onde anjos e demônios se enfrentam em uma batalha atemporal entre o bem e o mal. Muitos acreditam que esses seres celestiais continuam a influenciar nosso mundo. Eles veem a mão deles em eventos milagrosos e ocorrências inexplicáveis. Mas qual é a verdade? Quem são esses anjos? E quais são seus papéis na grande tapeçaria da existência? Ao longo da história, místicos e profetas descreveram encontros com esses mensageiros divinos. Eles são frequentemente retratados como seres de luz,
possuindo poderes extraordinários e lealdade inabalável ao Criador. Mas entre essas hostes celestiais, alguns poucos se destacam por seus papéis cruciais na história humana. Estes são os arcanjos, poderosos príncipes do céu, encarregados de missões de grande importância. Seus nomes ecoam através dos tempos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e outros. Cada arcanjo domina aspectos específicos da hierarquia celestial. Eles servem como intermediários entre Deus e a humanidade, cumprindo ordens divinas e guiando os fiéis em direção à retidão. Anjos estão por toda parte em nossos textos sagrados. Eles aparecem como mensageiros, protetores e guias. Sua presença é um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Mas o que distingue um arcanjo de um anjo comum? A própria palavra arcanjo oferece uma pista. Ela vem das palavras gregas arche, que significa chefe ou governante, e ângelos, que significa mensageiro. Portanto, os arcanjos são a mais alta ordem de anjos, encarregados de maior autoridade e responsabilidade. Eles são os guerreiros de elite, os embaixadores divinos, os curadores e protetores da humanidade. Suas histórias cativaram a imaginação de artistas, poetas e teólogos por séculos. Eles inspiram admiração e espanto, lembrando-nos das forças invisíveis em ação em nossas vidas. Enquanto todos os anjos servem à vontade divina, os arcanjos são únicos em seu envolvimento direto nos assuntos humanos. Eles moldam a história, entregam profecias e oferecem conforto e orientação aos necessitados. Mas suas histórias são mais do que apenas lendas antigas. Elas oferecem lições atemporais sobre fé, coragem e a batalha eterna entre o bem e o mal. Ao compreender seus papéis e missões, podemos obter uma apreciação mais profunda das forças espirituais que atuam em nossas próprias vidas. Podemos até encontrar a força para confrontar nossos próprios demônios internos e lutar por um caminho mais justo. Miguel é indiscutivelmente o arcanjo mais conhecido. Seu nome significa "quem é como Deus", um testemunho de sua lealdade e poder inabaláveis. Na arte e na literatura, Miguel é frequentemente retratado como um guerreiro, vestido com uma armadura brilhante, empunhando uma espada flamejante. Ele é o defensor da fé, o protetor do povo de Deus, o inimigo eterno do mal em todas as suas formas. Seu feito mais famoso é relatado no livro do Apocalipse, onde ele lidera os exércitos de Deus contra Satanás e suas legiões de anjos caídos. Esta batalha cósmica, conhecida como a Guerra no Céu, estabelece Miguel como o campeão supremo da justiça, um farol de esperança diante da escuridão avassaladora. Mas o papel de Miguel não se limita à guerra celestial. Ele também é visto como o protetor da humanidade, um anjo da guarda que nos vigia em momentos de necessidade. Muitas culturas têm lendas e contos populares sobre Miguel intervindo em assuntos humanos, resgatando os inocentes do perigo e fazendo justiça divina sobre os ímpios. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, o bem sempre triunfará sobre o mal. Ele incorpora as virtudes da coragem, força e fé inabalável diante da adversidade. O legado de Miguel serve como um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Podemos sempre recorrer à sua força e proteção ao enfrentar nossas próprias batalhas, tanto internas quanto externas. Gabriel, cujo nome significa "Deus é minha força", é o arauto divino, o mensageiro de Deus. Ele é encarregado de entregar anúncios importantes e profecias à humanidade. As aparições mais famosas de Gabriel ocorrem na Bíblia, onde ele anuncia o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, Gabriel aparece para Maria, uma jovem de Nazaré, com a notícia surpreendente de que ela dará à luz o Filho de Deus.
Este momento crucial na história da humanidade depende da mensagem de Gabriel. Ele personifica a vontade divina, agindo como um canal entre o céu e a terra. Mas o papel de Gabriel se estende além desses anúncios importantes. Ele também está associado à revelação, sabedoria e orientação divina. Na tradição islâmica, acredita-se que Gabriel ditou o Alcorão ao profeta Maomé. Isso destaca a importância universal de Gabriel como mensageiro da verdade e do conhecimento divino. A história de Gabriel nos lembra que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Deus se comunica conosco de várias maneiras, através de sonhos, intuição e até mesmo através de outras pessoas. Ao permanecermos abertos a esses sinais e mensagens, podemos receber a orientação e o apoio de que precisamos para navegar pelos desafios da vida. O legado de Gabriel nos encoraja a ouvir atentamente nossa voz interior e confiar no plano divino, mesmo quando ele parece obscuro. Há muito tempo, em uma terra distante, viveu um rei chamado Salomão. Ele era conhecido em todo o mundo por sua sabedoria. Reis e rainhas viajavam de terras distantes para ouvir seus conselhos. Salomão era famoso por sua inteligência e discernimento. Mas a sabedoria de Salomão não era um dom natural, era um presente de Deus, uma dádiva que ele pediu com humildade e fé. E essa dádiva o tornou um dos maiores reis da história. A história de Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus, e que essa sabedoria é mais valiosa do que qualquer riqueza ou poder terreno. Quando Salomão se tornou rei, ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus, riquezas, poder, fama, mas Salomão escolheu algo diferente. Ele pediu sabedoria para governar seu povo com justiça e retidão. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão. Deus perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Salomão respondeu: "Dá-me um coração sábio para governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal." A resposta de Salomão agradou a Deus. Ele viu a humildade e a pureza no coração do jovem rei. Deus estava pronto para conceder a Salomão não apenas sabedoria, mas muito mais. Deus ficou impressionado com o pedido de Salomão. Ele concedeu a Salomão um coração sábio e compreensivo, como ninguém jamais teve antes. Mas Deus não parou por aí. Ele também concedeu a Salomão riquezas e honra incomparáveis. Sob o reinado de Salomão, Israel prosperou como nunca antes. Seus celeiros transbordavam de comida, seu povo era próspero, e sua fama se espalhou por todas as nações. Salomão se tornou o rei mais poderoso e rico de sua época. A sabedoria de Salomão se manifestava em todas as áreas de seu governo. Ele construiu grandes cidades, expandiu seu reino e estabeleceu acordos comerciais com nações distantes. Salomão se tornou um exemplo de liderança sábia e compassiva. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou por todo o mundo. Até mesmo a rainha de Sabá, uma rainha poderosa e rica de um reino distante, ouviu falar de sua reputação. Intrigada, ela decidiu visitar Salomão pessoalmente para testar sua sabedoria com perguntas difíceis. A rainha de Sabá ficou impressionada com a sabedoria de Salomão, a magnificência de sua corte e a prosperidade de seu reino. Ela reconheceu que a sabedoria de Salomão vinha de Deus e o louvou por sua fé e obediência. A visita da rainha de Sabá é um testemunho do poder da sabedoria. Ela viajou por meses para encontrar Salomão e voltou para seu reino inspirada por sua sabedoria e grandeza. Section 5. Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Obras-primas de sabedoria. Salomão não guardou sua sabedoria para si mesmo. Ele a compartilhou com o mundo através de seus escritos. Ele escreveu Provérbios, um livro cheio de conselhos sábios para a vida. Eclesiastes, uma reflexão sobre o significado da vida. E Cânticos, um poema de amor que celebra a beleza da união entre um homem e uma mulher. Esses livros são considerados obras-primas da literatura mundial. Eles são lidos e estudados há séculos por pessoas de todas as culturas e crenças.
A sabedoria atemporal de Salomão continua a inspirar e guiar as pessoas até hoje. As palavras de Salomão nos ensinam sobre a importância da sabedoria, a brevidade da vida e a beleza do amor verdadeiro. Elas nos lembram que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, mas em um relacionamento próximo com Deus. Section 6. A queda de um rei. As consequências da desobediência. Infelizmente, a história de Salomão não termina com um final feliz. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão se deixou levar pelo poder e pela riqueza. Ele se afastou de Deus e começou a adorar outros deuses, desobedecendo aos mandamentos que ele havia seguido fielmente no início de seu reinado. A desobediência de Salomão teve consequências desastrosas. Seu reino foi dividido, seu povo se voltou contra ele e sua vida terminou em tristeza e arrependimento. A história de Salomão serve como um lembrete de que a sabedoria não é garantia de felicidade eterna. A queda de Salomão é um aviso para todos nós. Ela nos mostra que a verdadeira sabedoria não está apenas em adquirir conhecimento, mas em aplicá-lo em nossas vidas e em permanecer fiel aos nossos princípios, mesmo quando enfrentamos tentações. Section 7. Vaidade de vaidades. A busca sem fim pela felicidade. Em Eclesiastes, Salomão reflete sobre o significado da vida e chega à conclusão de que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele percebeu que a busca incessante por prazeres terrenos, riqueza e poder é vazia e sem sentido. Ele experimentou tudo o que o mundo tinha a oferecer, mas descobriu que nada disso poderia trazer verdadeira satisfação. Somente em Deus ele encontrou paz e propósito. A mensagem de Eclesiastes é especialmente relevante no mundo de hoje, onde somos constantemente bombardeados com mensagens que nos dizem que a felicidade está em ter mais coisas, mais dinheiro e mais status. Salomão nos lembra que a verdadeira felicidade não se encontra nessas coisas passageiras. Section 8. Verdadeira sabedoria. Temer a Deus e seguir seus caminhos. Então, qual é a verdadeira sabedoria? De acordo com Salomão, a verdadeira sabedoria começa com o temor a Deus. É reconhecer que Ele é o Criador de tudo, o doador de toda a vida e o único que pode nos guiar no caminho da justiça. A verdadeira sabedoria se manifesta em nossas ações. É viver de acordo com a vontade de Deus, amar o próximo como a si mesmo e buscar a justiça e a misericórdia em tudo o que fazemos. É usar nossos dons e talentos para servir a Deus e aos outros. A sabedoria de Deus não é um mistério inacessível. Ela está disponível a todos que a buscam com sinceridade e humildade. É um presente que Deus está disposto a dar a todos que o pedirem com fé. Section 9. Conclusão. O caminho da sabedoria para os dias atuais. A história de Salomão é um lembrete poderoso da importância da sabedoria em nossas vidas. É uma história de humildade, obediência, mas também de tentação e fracasso. É um espelho que reflete nossas próprias lutas e aspirações. Assim como Salomão, somos confrontados com escolhas todos os dias. Podemos escolher buscar a sabedoria de Deus, ou podemos seguir os caminhos do mundo, buscando satisfação em coisas vazias e passageiras. A escolha é nossa. Que possamos aprender com a vida de Salomão e buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Que possamos viver vidas cheias de propósito, significado e alegria, honrando a Deus em tudo o que fazemos.